Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o presbítero Gerson, mais uma vez aqui com a nossa lição. Sou professor da Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos para a nossa lição de número 8. O tema da nossa lição é o Deus Espírito Santo. Nós viemos até aqui estudando o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e agora nós vamos estudar a terceira pessoa da Trindade, nesse caso, o Espírito Santo. Veja bem o tema da lição, o texto, o tema central, o Deus Espírito Santo. Já de cara aqui já demonstra que o Espírito Santo é Deus, ok? Ou seja, a terceira pessoa aí da Trindade. Nós vamos fazer aqui apenas um resumo. O texto áureo está baseado no capítulo 14 de João, onde o Senhor Jesus Cristo fala para os seus discípulos, no seu discurso, maior ali durante a Santa Ceia, de que ele enviará outro Consolador. Lembre-se que no princípio desse capítulo 14 de João, Jesus Cristo ele faz o discurso demonstrando que vai ser entregue, vai ser crucificado, etc. e tal. E os seus discípulos eles ficam muito tristes com essa situação do Senhor Jesus Cristo dizer que vai partir. Daí ele chega ao momento em que diz que ele enviará outro Consolador, ok? Então, quando ele fala outro Consolador, ele não está se referindo a enviar outro homem, outro líder. Não significava isso. Ele está falando justamente outro Consolador, igual em poder, igual em autoridade. E outro fato importante, outro Consolador que iria o quê? Substituir ele naquele momento, durante o ministério que ia dar continuidade aos seus discípulos, ok? Então, Jesus Cristo estava próximo da sua crucificação, dali há 2 dias ou no dia seguinte, na sexta-feira, ele seria crucificado e no terceiro dia ele ia ressuscitar. Só que na sua ressurreição, ele demonstra para os seus discípulos que ele iria para o Pai e queria enviar outro Consolador, ou seja, a obra ia ter continuidade. A obra que ele estava fazendo os discípulos iam dar continuidade. Os discípulos eles não foram discipulados e tudo ia acabar daquela forma e ia terminar ali, não. Apesar dele ser crucificado, ele estava demonstrando que ele ia ressuscitar e que ele não ia continuar na terra, que ele ia ascender aos céus, mas ele ia enviar outro Consolador que estivesse com os seus discípulos e que esse Consolador deu muitas tarefas para atribuiu muitas tarefas para esse Consolador. Tarefas essa, ou missão essa, que era a missão que dá continuidade a obra que ele tinha feito aqui na terra. Então, assim, os discípulos, eles iam agora continuar, mas sem Jesus, sem o seu líder, não. Estaria outro líder ali do lado deles. Um líder que não seria visível, porque Jesus encarnou e se tornou visível. Esse outro líder, ele não ia encarnar, mas ele ia estar com esses discípulos, e o propósito desse líder não era só estar entre os discípulos, mas está entre eles e dentro deles. Então, o nosso Consolador, ele continua conosco. O Consolador continua não só para nos consolar nos nossos momentos difíceis, nas nossas tribulações, mas esse Consolador é com S maiúsculo, é um Consolador, é um dos nomes que se dá ao Espírito Santo. Ele não só consola, mas ele dá poder, autoridade e virtude. Ele não só consola as pessoas, mas ele usa pessoas para consolar outras, para levar boas novas, para transmitir a palavra do Evangelho, para transmitir cura, libertação e por aí vai. Então, essa é uma das partes das obras, obviamente, do Consolador, do Espírito Santo de Deus. Então, essa lição, especificamente, ela tem esse caráter e essa função de abordar de uma forma escriturística, ok? A pessoa do
Espírito Santo. O tópico 1 vai destacar que ele era uma pessoa e vai destacar as características que são presentes numa pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. O que nos faz, caracteriza como pessoa? Ok? O que nos caracteriza como uma pessoa? Eu tenho racionalidade. Uma das coisas principais de uma pessoa, ela tem racionalidade, ela pensa, ela discerne, ok? Ela se comunica, ela age, ela tem autonomia. Então, tudo isso aí e muito mais caracteriza uma pessoa. Tudo isso para demonstrar o quê? Que ele era uma pessoa o quê? Distinta, ok? Ele era uma pessoa distinta, assim como Cristo, assim como Jesus, tem sentimento, tem emoções, cada um tem a sua racionalidade. Também o Espírito Santo de Deus, da mesma forma como uma pessoa, ele pensa, ele age, ele tem raciocínio, ele tem discernimento, ele distingue, ele envia as pessoas, ele separa as pessoas, ele dá dons às pessoas, ele tem autonomia para usar as pessoas aqui interagindo conosco conforme a necessidade de cada um, conforme a necessidade da igreja, conforme o desejo do seu operar. Então, isso distingue o Espírito Santo de Deus como uma pessoa. São provas, ok? São tudo isso baseado nas Escrituras, são provas de que o Espírito Santo de Deus, ele é sim uma pessoa. Ele também foi separado ou enviado para nós como o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus. Ele é o agente consolador, não só para consolar os nossos corações, mas também nos usa também para consolar outras pessoas, ok? Então, o Espírito Santo de Deus, é interessante você notar que naquele período, quando Jesus Cristo fala, eu vos enviarei o Consolador, ele está se referindo naquele momento porque os seus discípulos estavam tristes, porque ele havia dito que ia partir, né? No capítulo 14 de João, a gente sabe que foi um sermão, uma conversa, que o Senhor Jesus Cristo ali estava com seus discípulos, dando para eles as últimas instruções e mostrando para eles também que ele haveria de se entregar, de ser morto na cruz e ao terceiro dia ressuscitar, ok? Ele fala isso. Quando ele fala essa situação, obviamente, imagina, houve um impacto profundo no coração dos seus discípulos, porque eles amavam a Jesus. Então eles ficaram bastante tristes pelo fato do que estava para acontecer, que foi revelado pelo próprio Jesus. Ele foi, obviamente, revelado, como ele mesmo falou, para que quando as coisas aconteçam, eles crescem que ele era o Filho de Deus, que estava tudo acontecendo conforme havia sido planejado, ok? A sua morte, a sua ressurreição, tudo estava programado, o Consolador que ele ia enviar, tudo isso realmente aconteceu, ok? Então Jesus Cristo fala, eu vos enviarei outro Consolador. Então ele está demonstrando que ele ia enviar outro Consolador, outra pessoa como ele, para consolar os seus discípulos, para estar ao lado dos seus discípulos, para que ele vai dizer, eu não vos deixarei órfãos, ok? Porque aqueles discípulos estavam naquele momento triste, só que eles não imaginavam que Jesus Cristo, que estava por vir, né? Jesus Cristo ia enviar o outro Consolador, porque Jesus Cristo se colocava também como Consolador, que estava do lado dele. Consolador não só para consolar da tristeza, das dores, não. Consolador para que dá esperança, que dá motivação, que anima, sabe? Que trabalha em nossos corações, nos dá força para caminhar, nos coloca, nos enche cada vez mais de poder e autoridade para proclamar o Evangelho de Deus. Esse é o Consolador, o Espírito Santo de Deus, ok? Então, assim, aí no tópico 3, subtópico 3, vai falar sobre um debate, o debate de filioque, que significa o que é filho, ok? Filioque, tá? Esse debate ocorreu em 381, houve ali no século IV, no caso, e houve também um grande debate ali, porque
existia, por exemplo, como está citando aqui a lição, algumas heresias, como o modalismo, que dizia que o modalismo dizia que Jesus Cristo, ou melhor, dizia que tanto Jesus Cristo quanto o Espírito Santo, quanto o Espírito Santo não era Deus, ok? Então houve todo um debate, aí a igreja, e é interessante a gente notar o seguinte, essas questões, elas surgiram dentro da própria igreja, ok? Essas heresias surgiram dentro da própria igreja. Não eram heresias que surgiram de ímpios, de pessoas que não eram cristãs. A gente fala de heresias e parece que fala de heresias que foram criadas por pessoas que não eram crentes, que queriam combater o evangelho. Não era isso. Eram pessoas dentro da própria igreja, líderes, padres, no caso, dentro da própria igreja, que surgia, que estudava, que lia, que interpretava dessa forma, ok? E então interpretava-se que Jesus não era Deus, líderes se levantando dentro da própria igreja, dizendo que Jesus não era Deus e que o Espírito Santo de Deus não era Deus, que existia somente um Deus, que era o Deus Pai, não existia outro Deus. E aí o que acontece é que a igreja, ela faz o Papa, né, com a liderança e tal, faz aquela reunião para decidir. Então isso aqui foi mais um concílio que houve, no caso aqui em Constantinopla, para decidir, se reuniram ali para debater sobre esse assunto. E você vê que não era tipo assim, para brigar. Eles se reuniam para ver um debate e colocava as pessoas que eram contra e os líderes que eram a favor, e eles debatiam ali, a gente não sabe se era por voto, não sabe como que era isso, né? E existia, no caso, o cânon sagrado, que era uma regra, ou seja, eles tinham toda uma metodologia de estudo, de reflexão sobre, no caso, os temas que se levantavam dentro da igreja, para no final discutir se era verdade, ou se era bíblico, ou não, ou se era uma heresia. Então surgiu um ensino dentro da igreja, surgiu um debate dentro da igreja. Jesus Cristo não é Deus, alguns líderes se levantando, Jesus Cristo não era Deus e nem o Espírito Santo era Deus. Opa, calma aí, está tendo divergência aqui. Não, outros líderes se levantam debatendo, não, sim, ele era Deus, o Espírito Santo de Deus era Deus. Então, para acabar com esses problemas, o que se fazia? Obviamente, se fazia uma reunião que se chama de concílio para debater, discutir, à luz das Escrituras, qual é a verdade, ok? Então nós temos, por exemplo, um dos primeiros concílios, eu acredito, da igreja primitiva, ocorreu, você vê ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, onde se reuniram ali toda a liderança, né, eclesiástica daquela época, com o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago e tantos outros irmãos líderes, para debater acerca da circuncisão, porque os irmãos diziam que não precisava circuncisão, era um debate teológico, outros se diziam que precisavam. Então o apóstolo Paulo era contrário à circuncisão dos gentios, ou de qualquer tipo de pessoas que se convertesse ao evangelho. Para ele não precisava fazer a circuncisão era algo que vinha do coração, que a partir do sacrifício de Jesus, não era, a salvação era pela graça e não pela lei. Então assim, houve um grande debate, porque os judaizantes queriam, né, judaizantes eram judeus que haviam se convertido ao evangelho, mas queriam que as leis cerimoniais, alguns aspectos da lei, algumas características da lei, alguns tipos de lei do Antigo Testamento continuassem a valer agora no cristianismo, ok? Que onde eles entendiam, no caso, que o cristianismo, como depois passou a ser chamado, era uma transição do judaísmo para o cristianismo, e sendo uma transição, precisava de algumas leis darem continuidade no cristianismo. O apóstolo Paulo, juntamente com Pedro, Tiago, foram contra isso,
E Pedro se levantou naquela reunião dizendo: eu sou o líder, Deus me levantou entre vós, escolheu entre vós para liderar. Realmente assumiu aquele, né, seu impulso de liderança. Realmente Pedro tinha esse impulso de liderança. E ali foi decidido que, como o apóstolo Paulo já havia dito, não precisava circuncidar, ok? Então, assim, esses debates teológicos sempre tiveram continuidade aí durante a Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica teve outros debates. Muitas das conclusões da Igreja Católica nós assimilamos, como o evangélico, né, os evangélicos assimilou, como no caso dessa doutrina de que o Espírito Santo, ele é Deus, ok? Isso aí nós assimilamos. Outros concílios teve dentro da Igreja Católica que nós não estudamos muito, mas porque para nós não faz muito sentido, não é bíblico, a conclusão não confere para nós, não confere com as Sagradas Escrituras. Por exemplo, teve o concílio onde houve-se o debate acerca da divindade de Maria, mãe de Jesus, a que gerou Jesus. Então, assim, nós temos, dentro do concílio que houve lá, né, no caso da Igreja Católica, eles decidiram que Maria era uma divindade por ser mãe de Jesus. Para nós, ela não é uma divindade. Então, isso não entra muito na nossa questão. Mas alguns debates, alguns concílios, algumas conclusões que a Igreja chegaram e realmente se tornou ali parte do cânon da Igreja, se tornou também parte do cânon da Igreja evangélica atualmente. Não só atualmente, mas acredito que desde que a Igreja ela causou aquela revolução com Martinho Lutero, ok? Então isso aqui é bastante importante nós compreender isso. Sim, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, melhor dizendo, é a terceira pessoa da Trindade. Outro fato importante que nós vamos ver nessa lição é acerca dos símbolos do Espírito Santo. Quais são? Você vai ter aí uma série, no caso, narrado aí, descrito aí nessa revista, uma série de símbolos dentro. É interessante isso notar, né? Uma série de símbolos do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo tem, por exemplo, água, fogo, óleo. Então tem uma série de símbolos dentro das Sagradas Escrituras do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, quando Jesus Cristo estava sendo batizado, veio uma pomba, né? Ali naquele momento, aquela pomba simbolizava o Espírito Santo de Deus. O tópico 3 vai tratar sobre as obras do Espírito Santo de Deus. Nesse caso aqui, ele vai tratar das obras do Espírito Santo de Deus a partir, em relação ao Senhor Jesus, melhor dizendo, em relação ao Senhor Jesus. Ele estava na obra da encarnação, ele estava na obra da ressurreição e ele faz a obra da santificação. É interessante isso notar porque as obras do Espírito Santo têm diversas obras. Pode-se destacar muitas coisas, mas nesse tópico aqui está relatando uma obra do Espírito. Imagina você, a obra do Espírito Santo na vida de Jesus, no grande milagre de Jesus, na fase única, né, fenomenal, extraordinária de Jesus, que foi a fase da encarnação e a fase também da ressurreição. Nesses dois episódios, ok? Então, tudo isso aí com base bíblica em Romanos, capítulo 8, versículo 11, vai tratar desse aspecto, a encarnação do Senhor Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus, mostrando que, no caso, a encarnação de Jesus, primeiramente vai destacar ali no capítulo
se eu não estou enganado, no capítulo 2, ou no capítulo 1 ainda de Lucas, Lucas vai dizer que para Maria que o Espírito Santo de Deus é que vai conceber nela o Messias, ok? Ungido. Será o Espírito Santo de Deus. E em Romanos, capítulo 8, versículo 11, vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo de Deus foi quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. É bem interessante, assim, vamos dizer assim, essa aplicação dessa revista, desse ensino, trazendo à luz esse entendimento para nós, tá? Trazendo à luz a importância do Espírito Santo de Deus atuando tanto na encarnação de Jesus como na ressuscitação de Jesus. Na encarnação, ele foi concebido pelo Espírito Santo, Lucas apresenta isso, e na ressurreição, a obra da ressurreição também foi milagrosamente efetuada pelo poder do Espírito Santo de Deus, ok? Então, Jesus Cristo, ele atuava pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque quando ele vai, quando os fariseus, ele diz para a população, olha, ele expulsa os demônios pelo Beelzebu. Jesus Cristo fala assim, não, eu não expulso os demônios pelo Beelzebu, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus Cristo fazia a obra pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele foi ressuscitado, olha só, vamos voltar um pouquinho. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, ele fez a obra pelo Espírito Santo de Deus, no caso aqui, ele foi encarnado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi ressuscitado também pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele atuou pela vida de Jesus de uma forma tremenda e grandiosa. Assim também o Espírito Santo de Deus, ele pode e ele quer atuar por meio de nossas vidas. Mas é muito importante destacar aqui para se ver a importância, o valor imensurável e a grandiosidade do Espírito Santo de Deus, a gente vê através dessa obra que tão importante, tão fundamental, que foi realizada por Jesus e que sem o Espírito Santo de Deus, destaca que a revista, não teria acontecido. Não teria acontecido a ressurreição, a encarnação, não teria acontecido a ressurreição, ok? E até a obra que Jesus Cristo ele fez durante o seu ministério foi por meio do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele tem nos dado para que nós agora venhamos dar continuidade à obra que ele começou por meio do Espírito Santo de Deus. E no final vai dizer que ele é aquele que santifica, ele purifica os nossos corações de todo mal, de todo pecado. Como é que está o seu coração? O Espírito Santo de Deus, ele faz a obra da purificação, mas a sociedade, ela joga tantas coisas terríveis, maléficas dentro do ser humano, nessa sociedade, que infelizmente muitos de nós, mesmo com a obra do Espírito Santo de Deus, não vigia e vai deixando entrar esses invasores. Por isso que Jesus Cristo falou, vigiai e orai. Para quê? Para que não esteja em tentação. Você entra em tentação de deixar as coisas entrarem na sua mente, no seu coração, e as coisas entram e vão entrando cada vez mais. Coisas boas é difícil entrar, né? É interessante isso, né? Mas coisas ruins, malignas, mais perversas, ligado ao crime, ligado ao sexo, ligado à pornografia, ligado a tantas coisas ruins, entra no coração do homem. Mas coisas boas, que realmente vai edificar a fé, que vai levar ele a ter atitudes benéficas, isso aí, infelizmente, é difícil acontecer. Então, no mais, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos vemos aí na próxima aula, se Deus quiser.